Olá, meus amigos, mais uma vez aqui para gravar um vídeo, compartilhar uma palavra com vocês. Hoje é dia 18 de agosto de 2020. Eu sempre coloco datas para avaliar o meu processo de evolução dentro do Evangelho, dentro daquelas coisas dentro da palavra que eu tenho trazido e daquilo que eu também estou vivendo. Então a data serve tão somente para isso, para a minha avaliação. E também para você saber aí os dias, né? Com relação ao tempo do vídeo, se é um vídeo muito antigo ou um vídeo mais novo. Então eu sempre falo as datas. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês e ela tem a ver com o nosso estado antes de Cristo e depois de Cristo. E dizer que o ensino muitas vezes que essas igrejas de mercado fazem, o tipo de doutrina que eles ensinam, diminuem a grandeza de Deus, diminuem a glória de Deus, porque faz com que o Deus que eles vendem ou o Deus que eles ensinam e pregam, mesmo eles utilizando disso daqui, da palavra de Deus, da Bíblia, não é o Deus da Bíblia. Aí você vai falar assim, você está maluco. Não, não estou maluco não, é verdade. Porque não é porque eles abrem a Bíblia e pregam um Deus que seja o Deus criador dos céus e da terra, o Deus soberano, o Deus que não divide sua glória com ninguém, o Deus que essas igrejas de mercado, principalmente o Deus que a Universal vende, é um Deus pequeno, é um Deus humanista, é um Deus que consegue ser surpreendido com a minha fé, como se a minha fé pudesse surpreender o Criador do universo. Mas, pelo ensino que a Universal oferece aos seus membros, é mais ou menos isso. É como se você fizesse um sacrifício, ou fizesse um voto, ou fizesse uma oferta, e aí a pessoa do seu lado não tem a mesma fé que você, e aí vai os dois em direção lá ao altar da Universal para deixar a sua oferta, e aí Deus olha lá do céu e faz assim, nossa, você viu lá, olha lá a oferta que aquele lá deu, não, aquele lá que deu menos, não, aquele lá eu não vou abençoar não, mas nossa, olha, fiquei sem ar agora, então eu vou abençoar, vou dar o milagre dele, como se nós pudéssemos fazer isso, surpreender a Deus. Então o Deus que essas igrejas de mercado, todas que são derivadas da Universal, que nasceram da Universal, de bispos e pastores que saíram e fundaram suas igrejas, com nomes diferentes, mas com a mesma bagagem, com o mesmo ensino, com o mesmo método, todas elas são antibíblicas, mesmo usando a Bíblia. Eles pervertem a palavra de Deus para buscar ou para ter o poder que todo homem quer ter em suas mãos. O homem, a rebeldia ou a rebelião de Satanás no céu foi porque ele queria ser maior do que Deus, porque ele queria ter a glória de Deus. E os homens, num modo geral, inclusive eu e você que está aí do outro lado, nós também somos assim, por conta do pecado que entrou no mundo. E enquanto nós não reconhecemos a Cristo como nosso Salvador e vivemos e passamos a viver uma vida de santidade, de retidão, e aqui santidade e retidão não quer dizer que nós não vamos mais errar, mas enquanto nós não queremos a glória para nós, ou melhor, enquanto queremos a glória para nós estamos num estado, e eu vou ler aqui para você entender qual é esse estado. Então, pessoal, não se iluda achando que porque se fala da palavra de Deus, ou se fala da Bíblia, não da palavra de Deus, mas porque se fala da Bíblia e com a Bíblia dentro dessas instituições, que elas são sérias, que elas são igrejas saudáveis. Não são, são seitas, são perversas, elas matam tudo no homem, ela mata, de certa forma, a humanidade do homem, achando que por matar essa humanidade, o homem ele consegue essa santidade
com aquilo que ele oferece, com aquilo que ele coloca no altar, com aquilo que ele coloca no envelope, achando que esse homem corruptível consegue mover a mão de Deus ou surpreender a Deus com alguma coisa que esse homem faça. E não é assim. Então vamos lá. Eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 1 ao 10. Por favor, se você chegou até aqui, veja o vídeo até o fim. Não tire, tá bom? Ou não pare de assistir o vídeo. Veja o vídeo até o fim, ainda que ele fique um pouquinho longo, mas vamos lá. Efésios 2,8 diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em pecados e delitos, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos. Esse é o nosso estado. Mortos. Nós estamos mortos. Você que acha que o teu sacrifício, você que acha que a tua oferta, você que acha que a tua fé moveu a mão de Deus em teu favor, a palavra que serve para você é não arrogante, mas você é autossuficiente de achar que a sua fé surpreende, ou então que a tua fé move a mão de Deus. Ele está falando que nós estávamos mortos e Jesus, pelo que ele fez, ele nos trouxe vida, ele nos traz vida, não o que nós fazemos, não a alta oferta, não o sacrifício, o voto, nada do que fazemos move a mão de Deus, senão a nossa obediência a ele. E quando nós passamos a viver uma vida separada, uma vida de retidão, uma vida devocional a Deus, quando nós passamos até tempo para Deus, e o tempo, não estou falando do tempo na igreja, de ir à igreja, mas o que nós somos com Deus fora da igreja, o que nós somos em Deus quando estamos sozinhos, aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós pensamos no nosso dia a dia, não na igreja. Cumprir este horário da igreja é muito fácil, é um período de 1 hora, 2 que seja, é muito fácil ser esse tipo de cristão religioso, mas o cristão genuíno, aquele que segue e cumpre com os princípios do Evangelho, aquele que obedece por gratidão, por saber quem era antes de aceitar a Cristo, o sacrifício de Cristo, aí que é mais difícil. Então, quando você acha que a tua oferta move a mão de Deus, quando você acha que a tua oferta surpreende a Deus, que o seu perfeito sacrifício tirou o fôlego de Deus, porque você é o suprassumo da fé, você é o super-homem da fé, você diminui a Deus, a glória dele, a grandeza dele, você diminui a Deus do seu tamanho, ou do tamanho desse pseudo-bispo ou pastor que acha que a fé dele surpreende a Deus. Nós não podemos. Nós estávamos mortos, como muitos caminham, como muitos andam, mortos, separados, filhos da ira, e estão trazendo ou juntando juízo para si, quando acha que pode fazer qualquer coisa que move a mão de Deus. Ou seja, eu quero um milagre, e o passo a passo do milagre é se converter, fazer corrente, dar oferta, dar dízimo, fazer sacrifício, colocar altas quantias no envelope, pimba, nasceu o meu milagre. Aleluia!
glória a Deus. Mas que Deus? O Deus que você diminuiu para caber dentro do envelope? Dentro do seu achismo? Dentro da sua arrogância e prepotência de achar que a tua fé pode tirar o fôlego de Deus? Ou pode mover Deus? Ou demover Deus de fazer ou não alguma coisa? Pelo contrário, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, como está falando aqui. E aqui está dizendo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele, com Cristo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, mortos quando não assumimos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, quando nós não assumimos o sacrifício perfeito de Cristo na cruz por nós. Porque aqui está falando que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Cristo nos trouxe vida. Ou seja, não adianta eu fazer nada, não adianta eu colocar nenhum tipo de oferta ou fazer esse sacrifício que é ensinado dentro das igrejas de mercado para dizer que você vai conseguir agradar a Deus e fazer o perfeito, porque não existe dentro do contexto dos evangelhos o perfeito sacrifício a não ser um, que foi o de Cristo Jesus na cruz. Quando eu fazia coisas e eu me auto-sabotava, achando que agora eu tinha acertado no perfeito sacrifício, eu estava diminuindo a Deus, diminuindo a glória de Deus e dizendo para Deus o seguinte: olha, Deus, do tamanho da minha fé, eu consegui, Deus, demonstrar uma fé maior do que a do meu irmão do outro lado. Eu consegui, Deus, surpreender o Senhor a ponto de mover a tua mão para me abençoar e não abençoar essa pessoa aqui do lado, porque ele não conseguiu fazer o sacrifício perfeito. É como se Deus olhasse do alto e visse somente algumas pessoas brilhando por conta da fé extraordinária, maravilhosa, que move a mão dele, que é obrigada a mover a mão dele. Não, Deus não se surpreende com a fé de ninguém. Ele é Deus. Ele é o Criador do céu e da terra, de todas as coisas. Até a fé que você tem, a fé que eu tenho hoje, foi Ele que me deu, veio dele, é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Romanos 11:33, o apóstolo Paulo diz o seguinte, depois você vai lá em Romanos 11:33, porque diz assim: quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Porque quem é que aconselhou a Deus sobre o que ele deveria fazer? Deus não teve conselheiro, Deus não teve alguém que lhe dissesse o que fazer. Ele faz, porque dele, para ele são todas as coisas. Está lá em Romanos 11:33. Você não consegue surpreender a Deus, você não consegue tirar o fôlego de Deus. Isso daí é ensino humanista, é ensino de homens avarentos, presunçosos, arrogantes, sem afeição, sem amor. Eles desejam o poder, eles querem a glória. Até na hora de testemunhar
as pessoas são levadas a diminuírem a Deus, dizendo: olha, o meu sacrifício me tirou disso daqui e me colocou aqui. O meu sacrifício me tirou da miséria e me deu isso daqui. Eu morava aqui, agora moro aqui. Eu era isso e agora não sou mais isso. Porque ela infla o peito, enche o peito do ego, o egocentrismo humano de dizer que, olha, eu surpreendi a Deus, eu fiz isso. Deus foi obrigado a mudar a minha condição de vida. Glória a Deus, esse é o meu testemunho. Percebe que a glória não é de Deus? Em João fala: importa que ele cresça e eu diminua. Aí eu chego para dar meu testemunho. O meu testemunho exalta o homem, exalta o meu ego, exalta a minha fé. É isso que essas igrejas cancerígenas fazem. Fazem as pessoas serem presunçosas, arrogantes diante da fé delas. Elas acham que a fé delas é o suprassumo, é algo que ela esfrega na cara dos outros e fala assim: você é fraco, eu sou forte, porque eu obedeço. Mas obedece quem? Que voz? Ou você obedece ao quê? Se isso não agrada a Deus. Cadê a humildade? Cadê a humildade? O reino dos céus, quando Jesus fala lá no Sermão da Montanha, bem-aventurado os humildes, os pobres de espírito. Eu estou falando de pobres de espírito, não é pobres de dinheiro não. Estou falando pobres de espírito, pessoas que conseguem ainda sentir a dor do outro, que sabe da necessidade do outro, que não se regozija sozinha no milagre que ela conseguiu para ela e consegue ficar indiferente à dor do outro. É isso que essas igrejas fazem. Ela mata a humanidade da pessoa. E a humanidade aqui, na verdade, nossa humanidade tem que morrer todos os dias. Mas aqui a humanidade é o esfriar o amor que você deveria dispensar a outra pessoa, deveria dar a outra pessoa, porque você acha que a tua fé tem que te levar por caminhos grandiosos, tem que te dar tudo, como se Deus tivesse que fazer na sua vida coisas porque você conseguiu cumprir uma etapa. Ou imagina que dentro dessa igreja a fé que eles vendem ou a fé que eles ensinam seja, sabe, lembra daqueles joguinhos de videogame que você ia passando de fase? Então, eu cheguei, comecei a dar dízimo, comecei a dar oferta, comecei a fazer propósito, comecei a fazer campanha. Você vai mudando de fase até conseguir na fase 5 um milagre. Então existe o passo a passo, e eu consigo mover a mão de Deus por aquilo que eu fiz. Eu consigo surpreender a Deus, deixar Deus sem fôlego. Nossa, Deus olha do céu e fala: nossa, olha o Leandro, nossa, olha lá, pai, olha o Leandro lá, como é que ele me surpreendeu. Agora eu tenho que abençoar o Leandro. Puxa, o Leandro fez o perfeito sacrifício. Eu não sei o que eu fui fazer lá se o Leandro conseguiu fazer o perfeito sacrifício. Agora eu tenho que abençoar o Leandro. Nossa, é isso. Deus não se surpreende com a gente. Romanos 11:33. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, para ele são todas as coisas. A minha fé não surpreende a Deus. A minha fé pode até me surpreender, mas não a Deus, porque Ele conhece o meu coração, Ele conhece a minha mente, Ele sabe quem eu sou. E não dentro da igreja, Ele sabe quem eu sou fora da igreja. Agora eu estou aqui no escritório, estou sozinho aqui, poderia fazer um monte de coisas que ninguém ia ficar sabendo, mas o fato de eu não fazer não é porque as pessoas fiquem sabendo ou não fiquem sabendo, mas é porque eu quero manter um relacionamento saudável com Ele, e eu faço para agradar a Ele. Sabe por quê? Porque eu estava morto nos meus pecados e delitos, e Ele me deu vida, e Ele me ressuscitou, e Ele me trouxe esperança, e Ele me traz esperança. E é por isso, pessoal, que eu falo deste amor, e é por isso que eu falo dessa graça, porque foi essa graça que transformou o meu ser, que pegou o Leandro e amassou de tal forma, e me quebrou de tal forma, de tudo que eu achava que eu era de bom, e eu era um lixo, eu era uma miséria. E a miséria aqui
Não estou falando de dinheiro, não. Eu estou falando de um ser que não era digno de confiança. E aí Deus, ele me quebrou, ele me diminuiu. Ele falou assim: se põe no teu lugar. Você não é nada. As tuas boas obras é trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Nada de bom, Leandro, que você faz. Nada de bom que você faz. Existe... tudo que você faz de bom, existe intenção. Eu conheço você, conheço o seu coração. Então, Leandro, não se deixe levar pelo que você faz, mas olha para o meu filho, olha para Jesus. Ele se esvaziou de si, ele abriu mão de tudo para trazer vida para mim. E é isso, pessoal. Romanos 11:33. Fica com essa palavra, vai lá depois e leia o que Paulo fala, e também aqui no livro de Efésios, no capítulo 2, do capítulo 1 ao 10. Estávamos mortos e hoje vivemos porque Cristo nos trouxe vida. Não a minha oferta, não o meu sacrifício, não as minhas obras, mas Cristo. Ele me trouxe vida e Ele me libertou. Que Deus abençoe a cada um e até uma próxima.